Esse é o livro dos monstros que eu fiz quando eu tinha 6 anos. Aqui eu fiz vários monstros imaginários da minha cabeça. O ar é a mistura de um macaco com uma topeira. Ele vive na terra. Ele se alimenta de minhocas e plantas. Seiki. Ele é tipo um dinossauro, um dragão. Ele é meio roxo. Ele é bem grande. Uma pessoa comparada a ele é bem pequena. Ele consegue, ao invés de soltar fogo pela boca, ele solta água. Omi. Ao contrário de Seiki, ele é bem pequeno. Ele é tipo um morcego. Ele sabe voar. Ele tem um topete na cabeça. Simaki. Ele é a mistura de um ser humano com um tigre. Só que a cabeça de tigre aumentou um pouco quando ele foi crescendo. E o corpo ficou bem pequeno. Simibu é uma formiga gigante. Ela tem um símbolo vermelho tóxico. Toda a pessoa que chegar perto dela e ameaçar essa formiga gigante, ela ataca e libera seu líquido radioativo naquela pessoa. Ubik, como o Simibu, só que ao invés de ser uma formiga gigante, é uma abelha gigante. Sua ferroada é muito mais forte que a de uma abelha normal. Ela pode causar doenças graves e até morte. Ossibis é a mistura de um montinho de terra com um abacaxi. Ele precisa comer 2 coisas diferentes. Pode se alimentar de minhocas e plantas e de frutas, principalmente abacaxi. Masp é a mistura de um jacaré com um dragão. Também é muito grande. Tem um chifre azul com amarelo. Ele é carnívoro. Ele se alimenta de pessoas. Omikekisau, a mistura de um esquilo com uma raposa. É bem grande. Um ser humano é do tamanho do rabo dele. Se alimenta de plantas e flores. Só que ele não se alimenta das flores inteiras. Ele se alimenta apenas das pétalas. Omikeikiapu é a mistura de um urso de pelúcia com um macaco. Ele se alimenta de banana. Opisai. Ele é um monstro baseado numa pessoa que vai muito na academia. Ele tem uma boca e dentes gigantes. E 2 olhos bem pequenos. E um rabo. Por isso que ele não é uma pessoa. Samukeis é a mistura de uma topeira com um dinossauro. Ele é enorme. Ele se alimenta de terra. E eu me inspirei no nome dele em um amigo meu. Mantuts. Ele tem uma forma real, só que está escondida. Tem vergonha de mostrar sua verdadeira forma, por isso usa uma fantasia de gato azul por cima. Mapes é uma borboleta gigante. O vento que as suas asas fazem quando ele voa é o suficiente para empurrar 3 ônibus escolares de uma vez. Cipaliques é como se fosse uma evolução do Mantuts. Ele já cresceu bastante, por isso ele teve que trocar sua fantasia para uma maior. Tá enchendo muito. Talvez uma hora essa fantasia não caiba mais nele e sua forma real finalmente seja revelada. Omipistol é como se fosse uma última evolução de Mantuts. E como eu disse, ele ficou tão grande que sua fantasia não aguentou e explodiu. A sua forma real é como se fosse um gato, só que com 3 olhos, uma boca imensa e todo branco. Sapico, ele é um dragão verde, porque ele é um dragão do elemento de planta. Protege o deus do elemento de planta.
também é um dragão guardião. Só que dessa vez, ele é o dragão guardião do elemento de doce. Ele protege o deus doce, Capis-Zicope. Ele é de uma lista de brinquedos abandonados. Ele foi um brinquedo abandonado que depois de ficar tanto, mas tanto tempo sozinho, ele se abriu para sua forma verdadeira, uma forma do mal que agora quer se rebelar com seus donos. Buquimis. Ele também é da categoria dos brinquedos esquecidos. Ele era para ser um bichinho de pelúcia com uma jarra no lugar da cabeça. Ele foi esquecido após amigos do seu dono irem na casa de seu dono. E aí, eles trouxeram muitos brinquedos legais. E seu dono deixou ele de lado. Frogman é a mistura de um sapo com uma pessoa. É contra as moscas. Ele não gosta que as moscas vivem no mundo. Por isso, ele come todas elas. Omi-Blá. Ele é uma boca com vida. Ele adora falar blá para as pessoas. Por isso recebeu o nome de Omi-Blá. Level especial. Cancan. Cancan é meu amigo imaginário. Ele é especial por causa disso. É uma bola de pelo com patas. Cutibi. Ele é a mistura de uma casa com um cubo gigante. Ele tem as cores rosa, laranja e azul. São as cores da roleta mágica. A roleta mágica é uma coisa desse mundo que quando você gira essa roleta mágica, o novo deus desse mundo de um outro elemento vai nascer como o deus do elemento de planta e de doce. Skykes é um menino. Ele adora correr bastante. E ao meio do caminho, quando ele vai correndo, ele consegue desbloquear novas versões dele, como o Mini Skyke, o Gigante Skyke, a Minhoca Skyke, o Skyke Avião e o Skyke Líder. Sakipis. Ele também é um dragão guardião, só que do deus arco-íris. Ninguém sabe como ele foi criado, mas os estudos dos cientistas dizem que ele não foi criado com a roleta mágica. Bikstol. Ele é um dinossaurinho bebê, como se ele fosse um bebê de humano, só que formato de dinossauro. Ele não sabe mexer com slime, e por isso ele se suja inteiro de slime. Mamapipi. Ele é o slime que o Bikstol adora brincar, mas ele não se espalha para todos os lugares. Ele deixa seu slime bem guardadinho em sua caixinha. Omipix. É como se fosse um slime azul misturado com aquele slime verde. Ele tem um corpo de humano, que até agora ninguém sabe como ele conseguiu, pois as primeiras vezes que ele foi encontrado, ele não tinha esse corpo. Amucapico. Ele é uma caverna misturada com um polvo. Ninguém sabe ao certo como é a forma verdadeira dele, porque a escuridão daquela caverna esconde sua forma. Cobrimes. É uma cobra, mas tem uma coisa meio diferente. Tem braços e pernas. A ponta de seu ferrão é venenosa, mas não é tão grave assim, porque no máximo você vai sentir umas pequenas dores e coceira. Tatupiri. É um tatu enorme. Ele se alimenta de árvores. Eu me inspirei no nome dele em Catupiry. Era uma vez uma mão que se chamava Taco. E aí,
Um dia, ela encontrou uma pedra que também tinha vida. Seu nome era Capo. E aí, os dois viraram melhores amigos. E um dia eles se juntaram e viraram o Taco Cap. Mabiste. Ele é um robô que foi criado num pequeno laboratório. Quando ele nasceu sem cor nenhuma. E um dia, o laboratório faliu. E ele teve que sair e começar sua própria jornada. Aí ele achou baldes de tinta espalhados pelo mundo e se pintou de várias cores. Masfan é um fantasma que tem patas de jacaré. Já que ele é transparente, seus órgãos aparecem. Mas ele tem um órgão diferente. É aquele verdinho. Se chama órgão fantasma. Todos os fantasmas têm isso. Caso um fantasma perca esse órgão, ele morrerá. Omis. Omis é uma estrela do mar. Só que ele não é uma estrela do mar normal. Ele é uma estrela do mar TikToker, que tem 400 milhões de inscritos. Buzz é um balde de tinta. Ele tem um melhor amigo. Seu melhor amigo é o próximo monstro que vai ser apresentado agora. Canso. Ele é uma casa. O Buzz é seu melhor amigo porque ele sempre o ajuda quando o Canso vai se pintar. Omibique é uma cenoura com 3 metros de altura. Tem braços e pernas elásticos e, se bobear, até chega em Marte. Mirage é um dragão de gelo e em volta dele tem uma aura azul que o protege. O nome tá meio errado porque o Mirage é blue. Coconut. Eu me inspirei nele em um Pokémon. E as características dele são que ele é um coqueiro. Tiger O é um super tigre. Seus dentes são tão afiados que consegue até quebrar com facilidade chumbo. Nupsno é um gato que tem um colar e 3 pulseiras de pérolas azuis. No nome dele, eu me inspirei em mim. Eggnog é um ovo quebrado. Temo é um aglomerado de círculos coloridos, com braços e pernas. No nome dele, eu me inspirei em outro amigo meu. Omipaques é uma onça com dupla personalidade. A personalidade laranja é uma personalidade raivosa e caçadora. E a personalidade amarela é uma personalidade carinhosa e amorosa. Sakipe é um tubarão. E esses símbolos que estão nele são meio que escudos para protegê-lo. Ele é muito comilão, mas não se alimenta só de carne. É onívoro. Oquisme é um peixe com braços e pernas. E os círculos que tem em sua cauda são venenosos, mas o seu veneno não funciona em animais e nem em humanos. Funciona em plantas. Tepima é o irmão de Osíbis que está no capítulo 1. E ele planta cenoura e melancia. E também é a casa de várias minhocas. Megatepima agora está enorme e sem consciência. E não quer mais que as minhocas vivam nele. Por isso, ele come as minhocas. Inuki é um porco com vários olhos. Por isso que sua visão é boa.
Vocês perceberam a seta que está no C? Aponta para um rabo de cobra. Sanupe é a cobra que estava aparecendo na página anterior. Parecia ser pequena, só que na verdade é enorme. É o segundo maior monstro do livro inteiro. E se alimenta de tudo que vê pela frente. Mate é um pequeno menininho que tem 5 centímetros de altura. Se alimenta de grãos de areia, mas ainda não sabem ao certo o que ele é. Parece um monte de figuras geométricas juntas. Há teorias que, quando ele nasceu, ele foi uma falha. Omissai é um cachorro lagarto. Seu tamanho é um pouquinho menor do que de um cachorro normal. Ped é um urso que é o maior fã do Omis. Ele tem todos os produtos do Omis. Tem camisa, bermuda, boneca, caneca, brinquedo, capinha de celular e tudo que você pode imaginar do Omis. Tumi. Ao certo, ainda não sabem o que ele é. Dizem que ele é meio que um polvo. E as coisas amarelas que estão embaixo da boca dele podem ser presas. Totapuni é a mistura de uma aranha com uma abelha e todo colorido. Vicre é um monstro de 5 caras. A rosa representa a bondade. A laranja representa a liderança. A rosa claro representa o medo. E as 2 verdes representam a solidão. E as 2 verdes estão no pé dele. Miss é uma bola de pelo que tem muitas caras. Uma é meio assustada, outra é mais fofa e outra é meio tímida. E ele também tem braços nas mãos e pernas. Flob é uma flor com carinha. Primeiro nasceu como uma flor vermelha e estava bem feliz sozinha. Só que aí começaram a nascer outras e outras e outras flores. E a flor vermelha que está com a cara assustada é o Flob original. Panam é um enorme monstro comedor de coelhos. Se vocês repararem bem, na pata dele tem um coelho. Tá pensando, comi demais como coelhos. Sim, não. É a mistura de um anjinho com um diabinho. A história deles é que tinha um anjinho. Só que aí, quando ele foi visitar a Terra, ele caiu dentro de uma caverna e do nada foi parar perto dele. Aí, os dois tropeçaram um no outro e se fundiram. A parte do anjinho tá falando "Oh!" e a parte do diabinho tá falando ha, 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 ha. A. Sim, o nome dele é A. É um cachorro que come abelhas. Mas ele é meio canibal, porque ele é um cachorro abelha. Sapaco. O sapaco é um dragão daqueles dragões da criação. Ele é o dragão que cuida do rei da vegetação. Mas ele sempre fica à espreita, espionando tudo. Repare na capa do vídeo. Cidade Maluca é uma cidade maluca. Tem várias casas, como por exemplo, a Casa Pirâmide, a Casa Normal, a Casa Cupcake, o Super Lago, a Estação Submarina e a Casa Pequena da Pessoa. O mapa é uma abóbora
E você já viu aqueles desafios no YouTube que uma pessoa pega vários elásticos e vai enrolando numa melancia até ela explodir? Então, isso é a mesma coisa com uma abóbora. Pegaram o mapa e começaram a enrolar vários elásticos nele. Quando perceberam que ele era muito resistente, decidiram jogar ele fora. E ele se fundiu com um pano velho que estava no lixo e escapou e criou vida. Samup é um sapo dragão. Além de ser uma mistura de um sapo com um dragão, tem misturado nele várias genéticas de outros animais. Só não dá para perceber muito bem na sua aparência. Mapipi é outra criatura daquelas que ainda não conseguimos identificá-la muito bem. Mas os cientistas afirmam que ela é uma criatura vermelha que se alimenta de minhocas, que tem 10 centímetros e também tem um cabelinho. Mas esse cabelinho, eles não acham que é um cabelo, e sim presas para caçar sua minhoca. Pamite é um patinho de borracha que está na categoria dos brinquedos esquecidos. A história dele era assim. Ele estava numa banheira. Sua vida estava normal, como um patinho de borracha. Mas um dia, os familiares da criança dono do patinho foram limpar o banheiro. E eles abriram o ralo. E já que o patinho era muito pequeno, ele entrou dentro do ralo e pegou vários tecidos e coisas velhas que estavam no esgoto e virou essa criatura. Eclupe era uma baleia normal que estava navegando pelo mar. Só que uma hora ela se encontrou com uma tromba d'água gigante. Quando ela se aproximou, ela foi levada para cima e caiu na terra. As pessoas ajudaram ela a ir para o mar, só que aquela areia estava infectada com um DNA de dragão e a baleia absorveu. E sabe de onde vem o DNA desses dragões? Dos dragões que protegem os reis da criação. Mapi. Lembra que eu falei agora dos dragões dos reis da criação? Mapi é um rei da criação. Vocês se lembram lá no episódio 1 que eu citei sobre o guardião dele? Pois é, ele é o rei da criação do elemento de amor. Ele foi criado para controlar a raiva no mundo, para as pessoas não ficarem muito raivosas. E também os monstros. Pipix é outro dos brinquedos abandonados. Você já viu aqueles brinquedos de pepino? Que são um pepino que tem uma bateria e se você ligar em um botãozinho dele, eles começam a cantar? Se não, pesquise. Mas ele é um desses que era uma criança que após ganhar um celular, deixou todos os seus brinquedos de fora. Inclusive esse picles. Ele brincava muito com os outros brinquedos de vez em quando, mas nunca ligava para ele. Até que um dia, sua mãe o levou para reciclagem e lá ele pegou várias pilhas velhas e começou a ingerir DNA de humano daquelas pilhas. E assim ele virou o Pipix. Simix. Ele também é um brinquedo abandonado. E eu vou contar a história dele. Ele era um brinquedo de uma galinha que você apertava e ela fazia cocô, cocô. E aí, um dia, essa criança estava brincando com ele. Até que seus pais chamaram ele para ir para a praia. E ele, sem querer, arremessou o brinquedo numa lata de lixo. Quando o lixeiro passou e levou a lata, a criança
estava procurando por todas as partes para ver onde é que seu brinquedo estava. Quando descobriu que ele foi levado para a lata de lixo, ele não conseguiu mais superar a tristeza. E quando ele virou adulto, ele decidiu criar um gato robótico para ir atrás do seu brinquedo. Mas quando ele chegou, era tarde demais. Ele tinha criado vida com o DNA de humano. E a única coisa que o gato podia fazer era lutar. Por isso que ele tem algumas marcas de gato. Matips também é um daqueles que ninguém sabe ao certo o que ele é. Dizem que ele era um urso, só que uma hora seus dentes e unhas não paravam de crescer, até que uma hora que ele começou a sofrer com radiação, e aí essa radiação toda transformou ele com essa aparência alienígena. Pichim. Ele era uma estátua que estava em um museu. Só que aí, uma hora esse museu fechou, e eles levaram tudo de lá para fora, exceto essa estátua que estava no depósito. Era uma estátua que já estava velha, sobre um rei da criação. Mas é claro, isso é só uma estátua. Só que aí, o lugar foi apodrecendo, e a estátua foi se manchando com marcas de poeira. E uma hora, entrou uma invasão de óleo nesse museu abandonado, e ele se manchou inteiro de óleo. E o DNA humano começou a afetar ele, e ele virou isso. Sapli é um robozinho do sal. Ele funciona se você colocar sal na bateria dele. E aí, ele vai funcionar. Ele é muito fofinho. Gosta de falar para todos. Sou um robô. E Chimbre Natal é um esquilo que comemora o Natal. Mas como vocês podem ver, ele não tem uma orelha, porque foi arrancada pelo próximo monstro que eu vou mostrar. Gluck. Ele é um slime magnético, daqueles que puxam imã. E sabe como que ele quebrou a orelha do esquilo? Bem, a orelha tinha próteses de metal. Slime. Omitripa. Tinha alguns cientistas que estavam tentando estudar sobre os monstros e decidiram fazer uma cópia de um, que é o Vicre, que ele está lá no capítulo 2. Veja o Livro dos Monstros, capítulo 2, caso você não conheça. Mas como não esperado, o experimento deu errado e ele se rebelou contra os cientistas. Melão. É uma melancia. Banshee. Os pandas comem bambu e o Banshee come pandas. Ele é um bambu que criou vida e quer se rebelar contra os pandas. E agora ele tem uma sacola cheia de pandas para comer. Sanip. É um urso bonitinho. Bananip. É uma banana que criou vida. Sabe como? Era uma vez uma bananeira. Aquela bananeira caiu uma banana. Só que a banana caiu no lago. E aí foi levada para o esgoto. E naquele esgoto tinha radiação. E ele virou o Bananip. Bananipzinho. É o filho do Bananip. E como que bananas conseguem ter filhos? Ninguém sabe. TAP. TAP é uma formação de cristais que surgiu junto com a criação da Terra. Ou melhor, Terra não.
o planeta dos monstros. Poisami é um cachorro morador de rua. Tem braços que se esticam muito. Seu corpo também. Me ajude! Popipom é um gato morador de rua também. Ele esconde um grande segredo. O vaso que ele segura na sua mão se chama vaso da criação. O vaso da criação tem uma ligação com a roleta mágica, que após a roleta mágica ser sorteada, de dentro desse vaso sai uma muda para nascer o rei da criação. E aí, depois de muito tempo, essa muda vira uma planta que de lá de dentro sai o rei da criação. E sabe onde que ele achou esse vaso? Ele estava numa noite normal, no seu canteirinho. Só que aí ele viu uma coisa brilhante no céu. E de lá caiu um vaso estranho. E ele decidiu pegar para ver o que é. Quando descobriu, ficou impressionado. Caso você não conheça a roleta mágica, veja o capítulo 1 do Livro dos Monstros. Você vai entender. Samp é um fantasma que tem braços e pernas. E esses braços e pernas têm um poder. A cor rosa tem o poder de hipnotizar os outros. E a cor amarela tem o poder de dar choque nos outros. Mas-Robo é um robô que foi criado para testes de computador. Só que aí, um dia, ele parou de funcionar e as pessoas decidiram tratar ele mal. Até que uma hora, pegaram até uma enxada e começaram a escavar ele para pegar seus eletrônicos. Até que um dia, ele estava quase morrendo e fugiu. Ele criou uma nova frase que é Galimpe. É uma galinha misturada com um dinossauro. Eu escolhi esses dois animais porque as galinhas são os descendentes mais próximos dos dinossauros. Era uma vez uma galinha normal que foi pegada pelos cientistas e levada para o laboratório. Até estudarem o DNA de um dinossauro, inseriram na galinha até ela botar um ovo. Desse ovo nasceu Galimpe, um galinhossauro. Sinão é um dinossauro cachorro. Por que um dinossauro cachorro? Porque sim. Era uma vez um cachorrinho. Ele estava andando normalmente com seu dono até que ele se perdeu e foi parar na floresta. E naquela floresta viviam dinossauros. Até que ele achou um dente de dinossauro e decidiu morder, achando que era um osso, que era algum petisco. Só que aí ele inseriu o DNA do dinossauro e virou isso. O Mickey é um gorila gigante. Uma curiosidade sobre ele é que ele é o terceiro maior monstro do livro. Caso vocês não tenham visto o episódio 2, lá tem uma cobra que é o segundo maior. Se vocês repararem bem, no dente tem ele pendurado, só para vocês verem a diferença entre os dois. E quando chegar nos próximos capítulos, vocês vão ver o maior. O Mickey, ele também costuma viver em montanhas nevadas. Ele morava antes em lugares tropicais e se desenvolveu para morar no frio. X é uma gosma colorida. Foi criado em laboratório,
mas não com intenção dos cientistas. Eles estavam produzindo slimes magnéticos. Até que uma hora, um dos copos de slime magnético caiu no chão e inseriu um DNA das outras coisas que eles estavam estudando. E ficou colorido, parecendo um arco-íris, e gigante, podendo se esticar e até criar portais tridimensionais. Cactadapum. Ele era um camaleão. Só que aí ele nasceu com uma mutação que ele ficou gigante com o tempo. Até que ele saiu de sua floresta e foi explorar mais as áreas que tinham cidades. E aí ele entrou numa mini cidade chamada Azonk. E eles começaram a zoar esse camaleão e tacaram tinta colorida e até picharam o focinho dele. Até que uma hora ele não suportou mais e engoliu todos os habitantes da cidade. Por isso que ela não existe mais. Nap é uma galinha. Não parece uma galinha, mas é. Era uma vez uma galinha. E essa galinha fazia até que uma hora caçadores chegaram perto da galinha. E a galinha gritou. E os caçadores fugiram e tacaram pedras na galinha. E aquelas pedras estavam infectadas com uma doença. E ela virou o Nap. Level especial! Polvinho dos easter eggs. A partir de agora, esse polvinho vai estar aparecendo escondido na capa dos vídeos e perto dos monstros. Então, ache os easter eggs. X e Bolinha. Eles são 2 irmãos e são muito parceiros. Só não são parceiros na hora de disputar no jogo da velha. Eles têm uma máquina que faz eles se multiplicarem. Por isso eles conseguem jogar o jogo da velha. E sempre eles têm uma aventura derrotando monstros. E como eles derrotam, os monstros sofrem com o jogo da velha. Quando um monstro tem uma cor quente, ele sofre quando a bolinha ganha. Quando o monstro tem uma cor fria, ele sofre quando o X ganha. Praque é uma coxa de peru. Era uma vez uma coxa de peru. Ela foi assada. Só que quem assou ela mal sabia que aquela coxa de peru tinha vida. E deixaram queimar a coxa. Pico é um peito de peru. Tem a mesma história do outro. Ele foi achado, mas o peito de peru tinha vida e foi deixado queimar. Glopol. Glopol é um robô criado pelos cientistas com o objetivo de pegar animais que estão doentes, colocá-los em celas e cuidar deles até ficarem bem e libertar de volta na natureza. O robô possui cápsulas que podem aumentar de tamanho devido ao animal que está lá. E também encher de água caso for um animal marinho, colocar algumas vegetações caso for um animal, como por exemplo o macaco, e também prendem caçadores e levam para prisão. Pac. Era uma vez um carinha que foi usar batom pela primeira vez. Só que aí ele passou demais e virou isso. Ogre é um óculos escuro com rosto. Hobby é um robô que consegue se separar em várias partes. E essas partes ele ainda consegue mexer normalmente, mesmo separadas do seu corpo. Ele também tem vários sistemas que conseguem servir comida, ligar programas, apagar as luzes e muito mais. ISP é uma gosma gigante, mas ele não é uma meleca de nariz.
Em uma floresta, a mesma floresta do camaleão gigante, tinha cera de cobra. Era o que mais tinha por lá. Adivinha de quem era a cera? Do gigantão lá. Essa cera é feita pelo Sanupe e pelo Cobrimes, que também habitavam essa floresta. Até que uma hora, um camaleão ingeriu isso e cuspiu. E ele criou vida. Montes. Como eu falei, vocês já iam conhecer o maior monstro. Se vocês repararem bem, ali nas costas dele tem florestas, montanhas, árvores gigantes. E se vocês repararem bem ali, tem o Sanupe. Apesar de ser gigante, é uma criatura dócil e fácil de ser acalmada. Zunte Adriel é um zumbi de uma pessoa chamada Adriel. Ela nasceu em 1991 e morreu em 2012. Adriel. Trual é um tubarão alienígena. Ele possui essa forma porque foi criado por alienígenas inteligentes que conseguem voar como um foguete. Supalu. Ele é simplesmente um corpo humano que após morrer virou uma gelatina. Bol. São várias bolas com muitas variedades de cores. Bol. Arbe. É um robô que tem uma estrutura com essas ventosas. Essas ventosas servem para rastrear as coisas que estão perto dele e usar elas contra seus inimigos. E uma curiosidade, apesar de seu tamanho ser pequeno, comparado ao Mickey, ele vence ele numa batalha. MC também é um robô com ventosas, tipo o Arbe. Só que ele foi criado sendo bem pequeno, cabendo na palma da mão. Mas ele não deu certo por ser muito pequeno. Coupe é uma junção de quadrados coloridos. Kemite. Ele é um tubarão que após ser atacado várias vezes por seres humanos, perdeu muita parte da sua pele. Por isso ele tem muita carne exposta. Mas também ele se desenvolveu bem e agora é muito forte. E não causa queimadura suas peles expostas. E ele foi quase extinto. Pernão é um bicho muito pernudo. Simplesmente um bicho muito pernudo com um bocão. Claripse sombrio é um cachorro que quando nasceu já não gostava muito de ser tão alegre e interagir com as outras pessoas. Isso fez ele ficar mais triste e mais sombrio, até que ele achou um fantasma de um cachorrinho que morreu. E ele pegou esse fantasma e colocou dentro dele. E esse fantasma faz tudo que o Claripse sombrio pede. Depois eu vou falar mais sobre esse fantasma, porque vai ter uma página exclusiva só para ele. Staps. Staps não é um monstro, é um conjunto de vários monstros. Eles são os monstrinhos, só que cada um deles tem cores e tamanhos diferentes. Eu vou falar cada um desses para vocês. Tem um branco e ele é um fantasma. Tem um verde e ele é muito forte. Tem um azul e ele gosta muito de água. Tem um vermelho e ele é muito bravo. Tem um amarelo e ele consegue esticar seus braços muito bem. Tem um marrom e ele é um dos pets da família. Tem um laranja que é o irmãozinho raivoso. Tem o caranguejo preto que também é outro dos pets da família. E por último temos o preto que é um Staps formiga gigante. E ele é o líder de todos os Staps. Mimakil. É um gato que foi abandonado. Mas a sua família cuidava muito bem dele.
Mas isso era só um plano para o gatinho ganhar confiança da sua família, para aí eles abandonarem ele. Mas ele não quer ser adotado de novo, até porque ele tem um trauma disso que aconteceu com ele e não quer que isso aconteça de novo. Por isso ele pegou um papelão, fez um rostinho feliz, para todo mundo achar que ele é um gatinho feliz e não um gatinho extremamente triste. Toaio. Lembra que eu falei que tinha os 3 maiores monstros? Então, eles eram os 3 maiores monstros do planeta Terra dos Monstros. Porém, esse bicho gigante, ele sim que é o maior. Ele é muito, muito, muito maior que o próprio sistema solar. E aquela lista roxa que você vê no céu de vez em quando não é a galáxia, e sim o pé desse monstro. Zoeira, não acredite no que eu falei agora. Chiba. Chiba é um cachorro, mas também não é um cachorro normal. É um cachorro água. Ele era um cachorro. E ele foi nadar na água com seu dono. Só que ele acabou se perdendo do seu dono. E foi indo para as profundezas do mar. Mas ele foi tão rápido e acabou não se afogando. Só que aí, um dos deuses, que foi o deus de água, não quis que ele morresse. Então ele transformou ele num oceano. E ele conseguiu até adotar um pet. Chama Blup Blup Bocão. Que é o pet que está em cima dele, que é uma boca com 2 olhos e várias bolhas. Decepção. Decepção são vários emojis. Só que eles não são emojis normais, eles são emojis compridos. Eles têm várias expressões, e essas expressões são chorando, apaixonado, feliz, outro apaixonado e cansado. Isque. Isque é um monstro muito aterrorizante. Ele parece ser fofinho, mas ele não é. Ele quer ver o caos acontecer. Ele já botou fogo em várias cidades só para observar tudo acontecendo. Por isso, tome cuidado com ele. Trim. Trim é uma galinha rosa e também é um 3. 3. Ball-in é um conjunto de imãs. Eles eram imãs separados, só que eles eram imãs de países diferentes. E eles foram todos vendidos para um só país. E aí, eles foram para a mesma caixinha. Só que a pessoa que vendeu esqueceu de organizar eles. Por isso que eles ficaram todos separados, de cores diferentes. E aí, uma pessoa comprou ele. E eles se juntaram e viraram uma coisa só. Oh, vamos pular essa parte rápido antes que eu fique com agonia de ver esse olho. Ti. É meio que uma evolução do outro olho que eu acabei de mostrar. Por isso vamos pular rápido também. Tim é um dinossaurinho. Só que ele é um dinossaurinho que passou por uma mutação genética. Por isso tem 4 braços. E ele também gosta muito de frutinhas, apesar de ser um dinossauro carnívoro. Ele gosta de todas as frutas, como por exemplo, pera, uva, amora, mirtilo, banana, melancia, maçã, coco, abacaxi, laranja, abóbora, que não é fruta, mas ele também gosta, e cereja. Casaro é a mistura de um pássaro com um cachorro. Ele não tem nada demais, ele é só um cachorro com cara de pássaro que consegue voar. Escami é um labirinto. Você começa do começo e tenta ir até o final. Ele começa de uma parte e tem vários caminhos sem saídas. E cada quadrado maior é um checkpoint. Porque caso você acabe esbarrando em uma parede, você volta tudo do início. Se você marcar um checkpoint, você volta daquele checkpoint. Nap é um dinossaurinho bebê. Ele também usa fralda e é muito brincalhão. Só que ele também tem a boca bem sujinha porque ele não sabe comer direito. Arp é uma árvore gigante.
E uma pessoa, certo dia, decidiu pegar um machado para cortar a árvore. Só que essa árvore tinha uma regra no mundo inteiro, que a árvore não podia ser cortada, senão ia se liberar um gás tóxico e ia fazer monstros surgirem, porque ela foi o primeiro monstro a ser criado. E uma pessoa cortou essa árvore, e aí que começou a surgir os outros monstros. Inclusive os deuses nasceram depois dessa árvore. Homem-sapo é a mistura de um porco com um ciborgue. E esse ciborgue machucou um olho robótico. E ele se chama Homem-sapo porque ele tem corpo de sapo. O monstro da caverna é um monstro que vive na caverna e fica aterrorizando as cabacinhas, que depois eu vou mostrar para vocês. Não fui eu que inventei ele, foi um amigo meu que inventou. Cabacinha. Lembra que eu falei que aquele monstro aterrorizava as cabacinhas? Então, é porque tem um mini mundo muito, muito distante que tem várias dessas cabacinhas. Elas são uma civilização. E essas cabacinhas e o rei das cabacinhas são aterrorizados pelo monstro da caverna, que vive na caverna daquele mundo. Gilles Claudinho é o líder das cabacinhas, e ele também é feito de cabacinha. Beberrão. Lembra que eu falei que aquele Clarice sombrio, que ele pegou esse cachorrinho morto, o fantasma dele, e colocou dentro dele? Então, eu vou te contar como que ele morreu. Ele estava numa noite de Natal com a sua família, até que ele foi brincar com as coisas da árvore, e a árvore caiu em cima dele. Saber ler. Saber ler é um bicho que gosta muito de ler o livro dos monstros. E quanto mais ele lê, mais um olho ele ganha. Por isso que ele sabe ler muito bem. E também, depois de tanto ler esse livro, os criadores do livro decidiram inserir ele no próprio livro, para ele começar a amar mais o livro. E ficou com tantos olhos que conseguia enxergar tão bem e conseguia ver até o outro lado do mundo. Não. Não é um monstro de cristais que fala não para tudo. Posso bolo? Não. A doença raiva é uma doença que existe na vida real e que pega vários animais, inclusive os próprios seres humanos. E essa doença é muito grave. Bupi Bupi é um ursinho feito de ovos fritos. E ele adora comer ovos fritos. Ossinho. Também é da coleção dos brinquedos perdidos. Só que ele não é um brinquedo. Ele é um desenho de criança. E esse desenho foi feito e foi esquecido e abandonado no lixo. Ele até ficou machucado com um X na testa. Só que ele se vingou e cresceu, se juntou aos brinquedos perdidos para derrotar os seus donos. Mimpi. Mimpi ainda não é totalmente identificado. Nós só sabemos que ele tem um olho bravo e outro olho morto. Cupipi é um monstro que tem várias cores diferentes. Vocês vão entender por que eles têm essas cores diferentes. Ipipuki é literalmente o oposto do outro monstro que a gente acabou de mostrar. O nome é invertido, as cores são invertidas e até a cabeça é invertida. Sápua é uma árvore misturada com sapo babão. Esse sapo babão é hostil, por isso que todas as pessoas que se aproximam dessa árvore, a árvore come. Sapo! É um sapo gigante, mas ele é tão grande, que consegue chegar a engolir um urso pardo. Só que ele não é maior que o Omikei, por exemplo. Sapuki. Ele era da exposição de um museu. E esse museu era muito chique. E tinha várias joias preciosas. Só que o museu fechou. E essas joias se juntaram em uma só e criaram vida.
Por isso que o sapuque, ele é tão valioso. E ele também dá para ser como um animal doméstico, só que só existe um dele no mundo. E para você conseguir ele de estimação, você precisa pagar R$ 1 bilhão. Isso para você ter ele de estimação, porque para comprar as coisas para ele é mais caro ainda. Mamãopes era um gatinho aventureiro. Esse gatinho aventureiro decidiu sair da casa dos seus donos por uma noite. Ele foi explorar o mundo. Aí ele achou uma abertura de uma caverna. Ele entrou na abertura daquela caverna. E aí ele encontrou vários cristais valiosos. Ele pensou: meu dono vai gostar muito se eu der esses cristais valiosos para ele de presente. Ele pegou os cristais e levou para o dono. Só que ele reparou que seu dono não estava em casa. E aí ele começou a ficar muito triste. E ele descobriu que sua lágrima era mágica e conseguia misturar ele com as coisas que sua lágrima encostava. Por isso que ele virou um gatinho de cristal. Mapim também é um daqueles que não tem uma característica identificada. Nós só sabemos que ele tem 2 chifrinhos e a boca muito esquisita. E que ele também tem 2 braços. Quer dizer, 4. 2 muito pequenininhos e 2 muito grandes. Aua é um bonequinho de A. Ele tem esse formato de A justamente porque ele é um bonequinho de A. Ele tem uma touca vermelha, um topetinho e uma roupa e uma calça azul. E ele também mede 1,5 m. Gampa. Gampa é uma gosma azul e amarela. E seus olhos têm a pupila verde, porque a junção de azul e amarelo é verde. E uma parte do azul é magnética. A parte amarela é só magnética quando está em contato com a luz solar. Mamamá é uma galinha azul, parente da Trim, que é aquela galinha 3 que a gente falou. Só que ao invés de ser uma galinha 3, é uma galinha azul e é uma galinha 2. Mas é um 2 invertido, porque ele virou de lado na pose da foto. Cap é um rosto ambulante. Que nem eu falei no Gampa, uma parte é magnética com luz solar e a outra é magnética normalmente. Mukiki é um bichinho muito fofo. E agora ele vai dando um tchau para vocês. Porque agora é o fim da série Livro dos Monstros. Criado dia 4/7/2022 e terminado dia 12/7/2022. Início de edição para YouTube, dia 3 de outubro de 2023. Final de edição para YouTube, dia 18/2/2024. Participantes: Nuno, Fabiane, Joaquim, Theo, que fez o Monstro da Caverna, e Samuel, que me deu algumas ideias. Caderno e Cérebro. Deixe o like!